Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as séries de Taylor e de Maclaurin. Vou começar falando sobre as séries de Taylor. O que é uma série de Taylor? A série de Taylor é a representação de uma função f, né, em forma de uma série de potências. O que eu preciso para mim montar uma série de Taylor? Tá? Eu preciso primeiramente de um ponto x0, tá? Um número real, que ele precisa estar no domínio da minha função, né? Domínio da minha função f. Então, essa função f, eu vou querer representar ela como uma série ao redor de um ponto x0. O que isso vai significar? A minha função f de x, ela vai ser igual a uma série dentro de um raio de convergência em torno do ponto x0. Ela vai ser igual à série, ou seja, para cada ponto x perto do x0, né, a minha f vai ser representado como uma série, onde eu vou aplicar aqui o x0 na série. Né. A fórmula da série de Taylor ela é dada da seguinte forma. Ela é o f n entre parênteses lá em cima, isso significa a derivada enésima da função f, aplicada no ponto x0, dividido por n fatorial, x menos x0 na n. Basicamente é como se fosse um polinômio de grau infinito, né? Eu vou somar aqui e aqui vai dar uma série de potências. Né? O que esse x0 me diz, né? Me diz que a f é expandida em torno de x0. Né? Então, é ao redor do x0. Então, na fórmula ele vai aparecer duas vezes. Vai aparecer aqui dentro da derivada, né, a derivada aplicada no x0, e vai aparecer aqui como x menos x0. Né? Isso aqui é a fórmula de Taylor para f. Bom, só que a gente vai estar falando aqui de Taylor e de Maclaurin. Quem é Maclaurin? Né? O que faz? Bom, Maclaurin, para simplificar isso aqui, ela é Taylor. Com x0 agora não vai ser um número real qualquer, vai ser simplesmente x0 igual a zero. Então a expansão em série de f por série de Maclaurin vai ser basicamente f de x igual somatório n variando de 0 a infinito de f na n de 0, agora não tem mais o x0, vai ser 0. Esse f na n é a derivada enésima da f sobre n fatorial x menos 0. Okay, x menos 0. X menos 0 é x, né? Então aqui vai ser simplesmente x da n, né? Então essa aqui é a série de Maclaurin para f de x. Então, qual é a diferença das duas? Taylor aceita qualquer valor real e Maclaurin só vai ser x0 igual a 0. Então, se eu pedir Taylor com x0 igual a 0, é a mesma coisa que eu pedir Maclaurin. Se eu pedir Maclaurin, já estou pressupondo que o x0 é igual a 0. Então, essas duas formulazinhas aqui
basicamente essa aqui de cima, né, é a que resume tudo. Se eu pegar essa de cima aqui e botar 0, eu tenho essa aqui de baixo. Então, esses dois são os casos da série que a gente vai estudar. Então, vou colocar um exemplo de como é que a gente pode deduzir essas séries. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, né? Exemplo 1. Vou encontrar a série de Maclaurin. Quando eu falo esse nome, já pensa x0 igual a 0, em torno do zero. Da função f de x é igual a e na 3x. Então, de novo, vou colar a fórmula aqui no cantinho, para a gente recobrar, né? F de x é igual somatório, n variando de 0 até infinito, de f derivada enésima de Maclaurin 0 aqui, sobre n fatorial, x na n, ou x menos 0 na n, né? Que é o próprio x na n. Então, eu quero essa fórmula aqui. O que eu tenho que encontrar é uma soma infinita, né? Então, eu vou ter que encontrar todas as derivadas da f e depois aplicar elas no ponto 0. Esse n depende desse somatório, então não vou precisar encontrar, e esse x na n também não, né? Só a única coisa que depende aqui da f, né, é a parte f aplicada no 0. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte forma: a gente tem que, não vou conseguir encontrar infinitas derivadas para f, né? Eu vou encontrar a primeira, a segunda, a terceira, etc., até eu conseguir encontrar um padrão para as derivadas, tá? Então, primeiro, se a f de x é e na 3x, então a f' de x vai cair o 3 para frente e na 3x, né? Pela regra da cadeia. A f, duas linhas de x, aqui a gente usa o linha, é o 1 aqui, né? O duas linhas é o 2, a partir de certo momento a gente para de usar as linhas e usa um númerozinho entre parênteses lá em cima. F duas linhas de x, vai vir esse 3 junto com esse 3, então vai ficar 3 ao quadrado e na 3x. F, 3 linhas de x, derivada terceira, vai cair esse 3, então vai ficar 3 ao cubo e na 3x. Se eu for pensar, bom, o que aconteceria com f 4 linhas, ou f na quarta, derivada quarta de f? Vai cair mais um 3, vai ficar 3 na 4. A derivada quinta vai cair mais um 3, 3 na 5, etc., né? Então, eu já consegui entender o meu padrão. O meu f, derivada enésima, aplicado num ponto x qualquer, vai ser esse 3 aqui no 0 não apareceu. Na primeira apareceu 1, na segunda apareceu 2, na terceira apareceu 3, na enésima vai aparecer n. E na 3x. Então eu já sei esse pedaço aqui da fórmula, eu já consigo fazer, né? Aqui, claro, como n vai para infinito, etc., né? Só preciso achar até uma ordem n aleatória. Então essa aqui é a fórmula que eu vou precisar para colocar aqui. Se eu achei esse cara, eu tenho que aplicar ele no 0. Né? Vocês podem ir aplicando todos aqui no 0 para ver o padrão também, mas eu já encontrei o padrão
direto aqui, né? Então, isso aqui, se eu aplicar no zero, vai ser f na n aplicado no zero, vai ser 3 na n, isso não depende do x, né? E na 3 vezes o zero, ou seja, 3 vezes 0 é 0, isso aqui é simplesmente 3 na n e na 0. E na 0 é 1, então isso aqui é 3 na n. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, eu vou simplesmente substituir esse cara aqui que eu encontrei aqui. Então, f de x é igual somatório n variando de 0 até infinito, de 3 na n, sobre n fatorial x na n. Então, esse carinha aqui é a minha série de Maclaurin para a função e na 3x. Agora, vou pegar um exemplo um pouquinho mais complicadinho. Exemplo 2. Eu vou querer encontrar a série de Taylor Se eu falei série de Taylor, eu tenho que dizer o ponto x0. Não posso presumir que é zero aqui como em Maclaurin. Eu tenho que dizer qual é o ponto x0. Né? Então, vou dizer primeiro a função da função f de x igual ln de x. Em torno de, vou escolher algum ponto x0 aleatório aqui, tá? x0 igual, vamos pensar um x0 que fique interessante aqui, x0 igual a i. Tá? Só para facilitar. Então, eu sei que a minha f de x vai ser o ln, eu vou ter que encontrar todas as derivadas dela ao redor de x0. Então, vou copiar minha formulazinha aqui no canto, para a gente lembrar. F de x vai ser somatório de n variando de 0 até infinito, de f na n do x0, então isso aqui é aplicado no e, sobre n fatorial, x menos x0, x menos i, na n. Aqui tem a fórmula que eu quero encontrar. Esse é padrão, esse é padrão. Eu tenho que simplesmente encontrar a derivada enésima da f e aplicar no ponto E. Então, vamos lá. F de x igual ln de x. F' de x é igual derivada do ln 1 sobre x. F, duas linhas de x, vai ser, se eu pensar nesse cara aqui como sendo, está entre parênteses aqui, x dá menos 1, a derivada vai cair o menos 1 para frente, e ali vai diminuir o 1. Então, vai ser x na menos 2. Então, 1 sobre x ao quadrado. Ou vou colocar entre parênteses aqui, igual menos x na menos 2. Para mim fazer o meu f, 3 linhas de x. Vai cair o menos 2, vai ficar menos 2. Então, vai ficar 2.
E aqui vai ficar menos 2 menos 1, menos 3. Então, sobre x na 3. Ou, isso aqui é igual a 2x na menos 3. Vamos fazer mais um. Vou colocar aqui f, já vou colocar entre parênteses aqui, f4 de x. Vai cair o menos 3, vai ficar menos 2 vezes 3, x na menos 4. Então, x na 4. Esse aqui eu já posso olhar da seguinte forma. Isso é menos 2 vezes 3, é 3 fatorial. Sobre x na 4. Ou x na menos 4. Né? Por que eu escrevi o 4 aqui embaixo? Porque se eu for pensar no padrão, olha só. No linha era 1 sobre x. No 2 linha era menos 1 sobre x quadrado. No 3 linha era 2 sobre x ao cubo. Né? 1 é 0 fatorial. 1 é 1 fatorial. 2 é 2 fatorial. 2 vezes 3 é 3 fatorial. Né? Então, olha só, no 1 é 0 fatorial, no 2 é 1, no 3 é 2, no 4 é 3. Se eu fosse pensar, né, quem seria o f5 de x, seria, vai cair esse 4 aqui para frente, isso vai virar positivo, vai dar 4 fatorial sobre x na 5. Né? Quem seria o f6 de x, a derivada sexta, vai cair o 5 para frente, com o sinal negativo, menos 5 fatorial sobre x na 6. Então já deu para mim entender quem seria o f n qualquer de x, né? etc. aqui. Quem seria o f n de x? No 6 dá 5, no 5 dá 4, no 4 dá 3, no 3 dá 2, no 2 dá 1, e no 1 dá 0 fatorial. Então, isso aqui seria n menos 1 fatorial sobre x na n. Com uma pequena observação, tá? Tirando o primeiro, os sinais ficam se alternando aqui, né? Então, no 1, positivo. No 2, negativo. No 3, positivo. No 4, negativo. Então, nos ímpares, positivo. Nos pares, negativo. Então, aqui eu vou ter que ter um corretor menos 1. Se for na n, né, nos pares vai ser positivo. Então, vou colocar na n mais 1. Por quê? Né? No 1, n mais 1 vai ser 2. Esse menos 1 ao quadrado é 1. Então, aqui vai ficar sinal positivo. No 2, vai ser 2 mais 1, 3, menos 1. Vai ficar sinal negativo. No 3, vai ser 3 mais 1, 4, positivo. No 4, 4 mais 1, 5, negativo. E assim por diante. Então, vou pegar esse cara aqui. A priori ele não está valendo para todo n, né? Porque para esse cara aqui essa fórmula não se aplica. Então, isso aqui eu vou colocar sempre para n maior ou igual a 1. Em alguns casos não precisa fazer essa diferenciação. Vamos lá, vamos copiar esse valor aqui então. O meu f na n de x é menos 1 na n mais 1 n menos 1 fatorial sobre x na n. Quem seria então o meu f
na n aplicado no e, que é o ponto x0 que eu quero expandir, seria menos 1 na n mais 1, n menos 1 fatorial sobre e na n. Aqui achei aquele meu termo principal lá da série, né? Esse cara aqui. Então, simplesmente pegar e transferir ele para a série, né? Só que com uma observação, esse n tem que ser maior ou igual que 1. E se o n for 0? Se o n for 0, é o f aplicado no e, que é o ln de e. ln aplicado no e é 1. Então, a minha série de Taylor da minha f de x, que é somatório n variando de 0 até infinito, f na n de x sobre n fatorial, x menos e na n, né? Então eu vou separar isso aqui em dois, para o caso de n maior ou igual que 1 e para o caso de n igual a 0. Para o caso de n igual a 0, isso vai ser 1 sobre 0 fatorial, x menos e na 0. Então é simplesmente 1, mais o resto da soma aqui, né? N variando de 1 até infinito. F na n aplicado, opa, aqui é e. F na n aplicado em e, menos 1 na n mais 1, n menos 1 fatorial sobre e na n, esse aqui é a função, isso aqui tudo dividido por n fatorial, x menos e na n. Então, estou dividindo essa fração por n fatorial como se esse n fatorial estivesse lá embaixo. Então, isso aqui é 1 mais soma n variando de 1 até infinito, menos 1 na n mais 1. Aqui, n menos 1 fatorial sobre e na n vezes n fatorial. Vou fazer aqui no rascunho, né? Puxar um rascunho aqui num cantinho. Quem é n menos 1 fatorial dividido por n fatorial? N fatorial nada mais é do que n vezes n menos 1 fatorial. Então, essa multiplicação aqui vai ter n menos 1, n menos 2, etc. até 1. E aqui n menos 1, n menos 2, etc. até 1. Então, como se eu cortasse todo mundo daqui com todo mundo daqui, fica simplesmente 1 sobre n. Então, voltando lá para cima, aqui faltou x menos e na n. Voltando aqui para cima, eu vou cortar esse com esse aqui, vai sobrar só o n embaixo. Então, fica 1 mais soma n variando de 1 até infinito, menos 1 na n mais 1. Esse cara aqui vai sumir e embaixo vai ficar e na n vezes n, ou n e na n. X menos e na n. Então, essa aqui é a minha série de Taylor de e na 3x. Em torno de x... Opa! E na 3x não. Essa aqui é a minha série de Taylor. Porque o exemplo anterior aqui. De ln de x. Então, ln de x é igual a f de x,
que é 1 mais somatório n variando de 1 até infinito, de menos 1 na n mais 1 sobre... Aqui eu vou inverter a ordem desses caras aqui para ficar mais bonito. N e na n. Tá? A multiplicação posso fazer na ordem que eu quiser. X menos e na n. Então, essa aqui é a série de Taylor. Para Ln de x em torno do número e. O que mudaria se eu trocar esse e por algum outro valor? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, pi, etc. Qualquer coisa. Eu simplesmente vou ter esse valor aqui alterado para o meu número, né? E esse e na n aqui também alterado, e talvez esse valor aqui vai depender do ln do número. Por isso que eu escolhi e, porque o ln do e é 1. Se eu tivesse escolhido 2, por exemplo, aqui seria ln de 2. Então eu teria que deixar indicado, né? Se eu tivesse escolhido 1, seria ln de 1, que seria 0, e esse cara não apareceria, né? O e é um valor que ilustra aqui, pode fazer basicamente com qualquer valor que tu quiser, só vai alterar um pouquinho aqui os valores da tua série. Então, voltando aqui, né, em resumo, né, série de Taylor e Maclaurin. Se eu pedir Taylor, eu sempre tenho que dar um x0 para eu expandir, né, em torno. Vou calcular todas as derivadas da f e aplicar nesse ponto que eu dei. X menos o ponto que eu dei na n sobre n fatorial. Essa é a série de Taylor. Série de Maclaurin é a mesma série, só que aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 0, e portanto esse cara aqui não vai existir. Então, Maclaurin é um pouquinho mais fácil, mas basicamente é a mesma coisa que Taylor com x0 igual a 0. Então, até mais.